Agora estamos em Êxodo capítulo 14. Deus já operou todas as pragas e agora Ele vai levar o povo de Israel a atravessar o Mar Vermelho. E diz versículo 13, diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Versículo 15 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo do Senhor, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para esses esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhe foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios, os que perseguiam, entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, e os seus carros, e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios, o alvoroto, e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disse os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e cavalarianos e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou naquele dia da mão dos egípcios a Israel. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Pode se assentar, por favor. Eu creio que essa é uma das histórias mais incríveis que nós temos na Bíblia. A história do povo de Deus atravessando o Mar Vermelho. Eu particularmente acredito que centenas de milhares de pessoas conhecem essa história, até mesmo quem não é crente conhece a história do povo de Israel passando no meio do Mar Vermelho. É uma das histórias mais incríveis que nós temos. Assim como muitas outras, mas essa foi tremenda. E eu não quero gastar aqui tempo falando sobre todos esses acontecimentos, eu quero gastar tempo somente na questão
da abertura do mar. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Quando Deus mandou as 10 pragas, quantas pragas que eu falei? Quando Deus mandou as 10 pragas, Israel assistiu às 10 pragas. As 9 pragas que Deus jogou sobre o Egito, Israel assistiu, porque eles estavam na terra de Gósen, e as pragas caíam sobre o Egito, e eles viam aquilo acontecendo, eles participavam vendo. A 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, eles participaram colocando sangue nos umbrais e sabendo que Deus estava tocando no Egito e matando os primogênitos. Eles escutavam os choros, os gritos das famílias. Mas esse momento do Mar Vermelho abrindo, foi o momento em que eles realmente experimentaram um milagre a céus abertos, enxergando tudo acontecer. Eles viram a coisa acontecer assim, em loco, né? Deus soprando um vento. Isso foi tão importante na vida de Israel, irmãos. Eu não estou dizendo que eles não viram os outros milagres, mas esse eles passaram. Os outros eles viam na terra de Gósen, recebiam informações, mas esse eles passaram, né? E isso foi tão forte para Israel, mas tão forte, que fez com que esse povo se tornasse o que eles são hoje. Um povo que não teme, um povo que não teme, não tem medo. Israel hoje não tem, se você olhar para Israel, Israel não tem um exército. Israel, todo o povo faz parte do exército. Eles não têm um exército assim, esse daqui é o exército. Não, todo homem, toda mulher faz parte do exército de Israel. Porque eles receberam essa cultura, né? De ver um Deus de milagre, participar dos milagres, enfrentar os problemas e estarem à frente de um Deus estarem junto com um Deus que pode mudar as coisas de um momento para o outro. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão desse milagre, porque como nós estamos dentro de uma campanha de milagres, eu queria que você expandisse o teu entendimento sobre milagres. Porque como eu falei na oração, algo que o Espírito Santo tem falado muito comigo, é que nós chegamos aqui e nós queremos ver os milagres aqui. Mas você concorda comigo que nós precisamos dos milagres também lá fora? Eu falei, né? Às vezes a gente está indo para um lugar e a gente fala assim, puxa, eu preciso chegar a tempo. E parece que às vezes que o Senhor até para o tempo para a gente chegar. Você fala, foi um milagre, cheguei aqui em tempo recorde, né? Então, nós precisamos de muitos milagres. É ótimo nós esperarmos milagres aqui dentro, porque esse lugar é um ambiente ungido. A unção é uma pessoa, é o Espírito de Deus. Ele se move no meio da igreja. Mas nós também temos que estar prontos para o que Deus faz lá fora. Quando Deus faz milagres, irmãos, 3 coisas a gente enxerga nos milagres. 3 coisas básicas. A primeira coisa, quando Deus faz milagre, a gente enxerga o seu poder. Ele é o Todo-Poderoso. Fala comigo, Ele é o Todo-Poderoso. Não tem ninguém semelhante ao nosso Deus. Ele faz coisas incríveis. Essa é a primeira coisa que a gente vê, um Deus que é todo-poderoso. A segunda coisa que a gente vê é a sua criatividade. Fale comigo, criatividade. Porque o que Deus faz, irmãos, os seus milagres são milagres criativos. Ele faz coisas que ninguém nunca esperou, ou esperava, né? Deus leva Israel para um lugar sem saída, todo mundo espera o que agora? Se você estivesse naquele acampamento, vamos lá, vamos estar junto? Vamos nesse acampamento? Nós saímos do Egito, os egípcios estão tudo atrás da gente, tudo bem? Estamos juntos? E agora nós paramos aqui, não tem saída, não dá para ir para lá, não dá para ir para cá está o Egito e aqui está o mar. O que a gente espera? Que Deus está do nosso lado, Moisés levanta a mão, faz assim e morre todos os egípcios. Não seria sensacional? Sim ou não? Mas essa é a minha capacidade de enxergar um milagre. Deus não, Deus olha e fala assim, eu vou abrir um mar para eles passarem. É criativo ou não é? Porque a minha forma de fazer milagre, eu olharia para os egípcios, eu pegaria a minha vara e eu derreteria todos eles, né? Eu imaginaria um milagre assim. Mas não, Deus fala assim, eu vou fazer algo que vocês nunca viram. Então o milagre aponta para a grandeza de Deus, milagre aponta para a criatividade de Deus, mas milagre também aponta para a nossa geração. Fale comigo, para a minha geração.
Irmãos, milagre aponta para os filhos, para os nossos filhos, tem que apontar para os nossos filhos têm que saber o que Deus fez na nossa vida. Eu lembro que quando a Raquel era pequenininha, eu posso falar agora porque ela está lá na faculdade, uma vez eu já contei para vocês, né? Ela entrou na piscina, eu deitei do lado da piscina e eu dormi na piscina. E de repente eu acordei, quando eu acordei, eu olho para a piscina, a Raquel tinha tirado a boinha do lado da mãozinha dela, e ela estava lá no fundo da piscina com os olhos arregalados, tentando subir. Se eu não tivesse acordado, eu teria perdido minha filha. E eu peguei, puxei ela, e eu fiquei mal umas 3, 4 semanas. Por que eu fiquei mal umas 3, 4 semanas? Porque eu tenho um histórico de morte na família, de tristeza, de sentar numa mesa e ter alguém fazendo falta. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Puxa, quase perdi minha filha. Senhor, quase perdi minha filha, quase perdi minha filha. E aí o Senhor, depois de 3 semanas, o Espírito Santo falou assim comigo. Eu estou falando 3 semanas, mas acho que foi um pouquinho antes. O Senhor falou assim comigo: eu a ressuscitaria. E aí meu coração acalmou. Mas eu estou contando isso por quê? Porque eu cheguei para a Raquel e toda hora eu contava a história para ela. Ela queria saber, conta, pai, de novo aquela história. Conta, pai, como que foi? Como que aconteceu? E quando a gente conta a forma como ela nasceu, a forma como Deus a gerou num milagre, ela queria saber, porque milagres apontam para a grandeza de Deus, a sua criatividade, mas também aponta de forma que os nossos filhos creiam num Deus todo-poderoso, o Deus que nós amamos e o Deus que nós seguimos. Então nós precisamos ter milagres na nossa vida. Fala para o teu irmão, você tem que ter milagres na sua vida, para você compartilhar com a tua geração. Amém? Deus disse assim: olha, eu vou fazer esse milagre e os egípcios vão saber e os filhos dos teus filhos vão saber quem eu sou. Milagres é para que as pessoas saibam quem é Deus. É interessante que as pessoas lá das trevas, toda hora elas estão falando alguma coisa que os demônios fizeram na vida delas. E muitas vezes o crente fica calado, fica com vergonha de falar. Nós temos que falar, gente. Porque o Deus que nós servimos, o Deus que está em nós é maior do que o que está no mundo. Mas vamos voltar lá para o milagre. Vamos entender aqui algumas coisas que eu preciso ministrar ao seu coração para essa noite. Esse Deus que se mostra diante desse povo é um Deus que está falando de algo impossível. Ele está falando de algo impossível. E é interessante que umas coisas que acontecem no meio dos milagres, que eu vejo no meio da igreja, é que a maioria dos milagres que muitas vezes as pessoas recebem, muitas vezes elas esperam novamente o mesmo milagre. E aí eu fico perguntando, será que ela recebeu aquele milagre ou não? Porque quando nós falamos de milagres, quando nós falamos de um Deus do impossível, uma das coisas que o Senhor ministra no meu coração aqui é que o milagre deve gerar em nós uma mudança definitiva daquela situação. Ou seja, se eu vim para frente e eu recebi um milagre na minha coluna, eu tenho que ter certeza que essa coluna não vai doer nunca mais. Mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa recebe um milagre e ela volta para a cadeira. Será que eu fui curada mesmo? Será que não está doendo? Mas será que amanhã vai doer? O que vai acontecer no outro dia? Quando ela acordar no outro dia, vai estar doendo, porque ela não acreditou no milagre. Olha o que Deus fala aqui no capítulo 14, versículo 13. Deus fala assim para Israel: Israel, é o seguinte, eu vou falar para Moisés fala o seguinte, esse povo que vocês estão vendo agora, vocês nunca mais vão ver, o Senhor vai tirar esse povo da frente de vocês, e vocês nunca mais vão ver esses egípcios, versículo 13, no finalzinho. Ou seja, quando Deus faz um milagre na nossa vida, eu preciso ter certeza que esse milagre está estabelecendo um novo tempo na minha vida, que eu não preciso mais daquilo, porque o Senhor fez e terminou o assunto. Agora, se eu recebo um milagre, e eu estou sempre esperando que a coisa retroceda, nem vai acontecer. Eu estou trazendo para vocês, irmãos, uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Porque muitas vezes as pessoas, elas vêm para frente e elas falam assim: o Senhor me curou. Se você foi curado, a tua história a partir daquele momento é outra agora. Você não pode agora sentar esperando que volte aquela doença sobre você, ou aquela situação sobre você. Está nas tuas mãos
que o processo que Deus começou agora com esse milagre, seja na rua, seja na tua casa, seja financeiramente na tua empresa, esse processo que Ele começou está terminado. Ele fez e vai terminar agora. Eu não posso ficar esperando que... É assim, ó, gente, deixa eu contar para você o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Deus chega e fala assim, olha, eu vou pegar o exemplo de uma empresa, tá bom? Mas eu podia usar o exemplo do meu ministério aqui na igreja, mas eu vou pegar uma empresa. O Espírito Santo chega e fala assim, ó, eu estou mudando a tua empresa. Aí a pessoa fala, amém, estou debaixo dessa palavra, Deus falou que vai mudar. Se Deus falou que vai mudar, é um milagre, não é? Sim ou não? Recebi, irmãos, eu recebi. Ah, mas nem tudo está acontecendo igual, mas eu recebi. Pode ter alguns problemas, mas o milagre está sobre mim. Eu recebi. A palavra de Deus está sobre mim. E eu vou passar a andar com a minha empresa, com o meu ministério, com a minha família, debaixo do milagre que Deus colocou sobre a minha vida. Se eu vim para frente, para que alguém colocasse a mão sobre a minha cabeça e orasse para que a unção de Deus, novamente fala para o teu irmão, a unção é uma pessoa. Eu estou frisando isso ultimamente, porque muitas pessoas pensam em algo meio místico, né? O que é unção? Ah, eu coloquei minha mão sobre ele e alguma coisa caiu sobre ele. Não, irmãos, a unção é uma pessoa, é o Espírito Santo de Deus. Se alguma coisa caiu sobre você, tem que ser o Espírito Santo de Deus. Então, se você veio para frente, ora pelo meu casamento, e alguém orou pelo teu casamento, Deus vai transformar o teu casamento. Você recebeu essa palavra? Recebeu esse milagre? Que Deus vai fazer isso no teu casamento? Recebi. Então, vai acontecer. Você não pode voltar a sentar e ficar esperando a coisa regredir, ficar pior. Não, você tem que estabelecer. Porque Deus falou que é assim, que Ele fez, que Ele já estaria fazendo. Eu preciso receber isso pela fé. Agora, eu quero ainda avançar um pouquinho mais, porque o Espírito Santo, Ele quer nos mostrar uma outra coisa. Olha o versículo 15. Olha que coisa interessante no versículo 15. No versículo 14, no versículo 13, é Moisés falando com o povo, amém? Amém, pessoal? Moisés, porém, respondeu ao povo, não temas, aquietai-vos, vede o livramento. Moisés está falando assim, veja como Deus vai livrar. Me parece que Moisés tinha algum tipo de informação de que Deus ia fazer um milagre. Me parece. Porque Moisés afirma para o povo, veja o que o Senhor vai fazer. E aí a resposta de Deus me dá ainda mais entendimento de que Moisés, por causa da presença de Deus, sabia que Deus estava para fazer alguma coisa ali. E Deus fala assim para Moisés, versículo 15, por que você está clamando a mim? Parece que essa palavra aqui não tem sentido. Porque Moisés não tem nenhuma informação antes de que Deus iria abrir o mar. E ele fala assim, por que você está clamando a mim? Fale para os filhos de Israel marcharem. E você, Moisés, levanta a tua vara. Me parece, eu não posso afirmar isso, mas me parece que a presença de Deus ali, porque havia uma coluna de fogo, o anjo do Senhor estava ali, a presença de Deus estava ali. Me parece que havia um sentimento no coração de Moisés de que Deus estava para fazer algo ali iminente. E Deus está cobrando dele uma atitude. Sim ou não? Parece que Deus está falando assim, ei Moisés, por que você está clamando a mim? Fala para o povo marchar. E faz a tua parte. Levanta a sua vara aí e abre o mar. Mas não tinha essa informação para Moisés. Agora nós temos no versículo 15. Antes nós não tínhamos. Isso aqui me faz entender, irmãos, sobre como Deus espera que a gente haja em situações difíceis. Abre o seu coração agora para aquilo que eu vou te falar. O Bill Johnson falou no congresso que nós estávamos, e eu creio nisso mesmo, que muitas vezes os milagres que Deus fazia, que o Senhor Jesus fazia,
Muitas vezes parecia que Jesus não estava nem envolvido com o milagre. Eu quero que você entenda aqui o que está acontecendo, porque Deus fala para Moisés assim: ei Moisés, primeiro, Moisés chega para o povo e fala assim: pessoal, fica atento aí, veja o que Deus vai fazer. Vocês não vão ver nunca mais esses egípcios. Veja o que Deus vai fazer. Aí Moisés olha para Deus e Deus fala assim: por que você está clamando para mim? Fala para o povo andar. Manda o povo se mover. E você levanta a sua mão aí. Parece que Deus está esperando uma atitude de Moisés diante daquela situação. O que Deus espera de você diante de situações adversas? O que o Senhor espera de você em situações difíceis? Que você murmure, que você fique com medo, que você não saiba o que fazer, ou Ele espera que você faça algo? Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? Já viram essa história da mulher do fluxo de sangue? Lembram? Lembram que ela viu Jesus e ela fala assim: eu vou até ele. E o que ela falou? Eu vou até ele e vou fazer o quê? Vou tocar nele. Porque se eu tocar nele, o que ela vai ser? Tá, eu quero te fazer uma pergunta. Onde que essa mulher viu isso antes para fazer isso? Onde que ela tinha visto isso antes para fazer isso? Porque tudo bem, ser engolido por peixe, Jonas já foi. Abrir o mar, Israel já viu. Jordão também já viu. Cair muralha também já viu. Mas como que essa mulher tomou essa decisão de olhar e falar assim: se eu tocar nele eu vou ser curado? Da onde que ela tirou isso? Onde que ela olhou? Qual foi o texto bíblico que ela olhou no Velho Testamento de Ezequiel, ou se não dos grandes profetas, Elias ou Eliseu, que ela olhou e falou assim: eles fizeram isso, também eu vou fazer? Eu creio, irmãos, que esses milagres que o Senhor colocou na palavra, são milagres não é para nós copiarmos, porque eu falei que o nosso Deus é um Deus criativo em milagres. E aprenda uma coisa: você muitas vezes vai querer que o milagre seja daquele jeito e Deus vai fazer de outro jeito. Porque Ele não vai fazer do jeito que você quer, Ele vai fazer do jeito que Ele quer, porque Ele é muito melhor que a gente. Alguém pode falar glória a Deus? Agora, Deus falou assim para Moisés: e aí Moisés, manda o povo andar, levanta a tua mão. O que você está fazendo, Moisés? Faz alguma coisa. E Deus começa a falar: levanta a vara, Moisés, abre o mar. Mas parece que Deus está esperando que ele faça, que ele já tivesse feito algo. Aquela mulher, ela olhou e falou assim: eu vou tocar em Jesus. Eu quero que agora você abra, porque existe um negócio chamado a cronologia dos evangelhos, dos 3 evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas são 3 evangelhos sinóticos. Eles são semelhantes, eles são narrados de forma muito semelhante, mas existem diferenças entre eles. Abre agora em Marcos capítulo 6, 56. Esse texto de Marcos 56 é depois da mulher do fluxo de sangue. Abre lá, Marcos 6, 56. O que está escrito em Marcos 6, 56? Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham quem? Os enfermos aonde? Nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos. E quantos o tocavam? Saíam curados. Me parece que aquela mulher passou a ser um modelo. Viram o que ela fez? Vocês lembram que Jesus parou a multidão e falou assim: alguém me tocou. Os discípulos falaram: Jesus, está todo mundo te apertando aqui, como é que você está dizendo que alguém te tocou? Aí Jesus falou assim: alguém me tocou. Todo mundo começou a prestar atenção. Tocaram nele, porque de mim saiu o poder. Opa,
Então, se tocar nele, sai poder? Todo mundo começou a ver algo diferente. E agora, a partir daquele momento, as pessoas eram colocadas no caminho, sabiam por onde Jesus ia passar, começaram a colocar as pessoas pelo caminho, para que elas pudessem pelo menos tocar em Jesus, porque elas seriam, e elas eram curadas? Diz a palavra que elas eram curadas. Diz a palavra que elas eram curadas. Isso aconteceu em vários momentos na vida dos discípulos. Você pega o apóstolo Pedro, no começo do ministério dele. Apóstolo Pedro, no livro de Atos, Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Abre lá. Pedro cura uma pessoa na Porta Formosa. Lembram da Porta Formosa? Está ali um paralítico. Pede uma moeda para Pedro. Pedro usa aquela frase, uma das mais lindas da Bíblia: eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Ficaram olhando e vendo. Aí começaram a ver o caminho de Pedro. Pedro ia para o templo, Pedro voltava do templo. Pedro ia para o templo. Alguém teve uma ideia. Qual foi a ideia? Olha aí, Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 15. A ponto de levarem quem? Até pelas ruas, e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar, Pedro, ao menos o quê? Agora já não é mais o manto, não é mais tocar nele, agora é a sombra dele. Eu entendo, eu também falo glória a Deus, mas eu quero que você entenda o seguinte: vocês estão vendo uma iniciativa de alguém que olhou e falou assim: espera aí, esse cara está passando aqui, e eu vou colocar meu parente aqui, porque pelo menos a sombra dele vai passar nele e ele vai ser curado. Quem falou que sombra curava? Aonde na Bíblia está escrito que sombra cura? Mas o que eu vejo aqui? Eu vejo alguém olhando aquela situação, sabendo que o Deus que ela serve é um Deus criativo e poderoso. Ela fala: eu vou fazer isso, isso aqui vai dar um resultado. E deu? Deu? Deu. Sabe o que Deus quer que você entenda nessa noite? Que você precisa da presença de Deus para você ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida, mas você precisa tomar decisões para que isso aconteça. Você precisa ser mais sensível ao que Deus quer fazer. Sair daquela caixinha onde você aprende como é que você vê os milagres. Eu quero um milagre daquele jeito. Você tem que estar preparado para aquilo que Deus vai fazer. Sair da caixa, deixar Deus se manifestar. Porque eu lembro que no passado, nós falávamos para as pessoas assim: ó, quando alguém estiver doente, traga uma roupa, traga uma peça de roupa que nós vamos orar. Gente, teve uns fariseus que criticaram a gente, sabia? Não, por que eu falo fariseu? Porque religioso não entende as coisas do Espírito de Deus. Então a única coisa que o religioso pode fazer é criticar e condenar. Mas as coisas de Deus, na maioria das vezes a gente não entende. Quem ensinou essa pessoa? Não é Pedro. Porque Pedro, ele sabia que ele estava andando com Jesus e que ele podia manifestar poder dele para curar as pessoas. Eu estou falando de quem colocou as pessoas ali, sabendo que Pedro ia passar e ia ser curado. Essa pessoa é que está sendo, que o Espírito Santo quer que a gente enxergue. Ela estava se abrindo para algo diferente. E Deus fez. E Deus fez. O que é a sombra? Eu não vou pregar sobre isso, mas eu vou terminar o que eu comecei. O que é a sombra? A sombra é a projeção da minha imagem de acordo com a luz que está refletindo em mim. Amém? Amém? Existe as trevas, né?
sombra das trevas. Mas quando a luz de Jesus reflete em mim, a minha sombra agora tem um poder que vem de Jesus para as pessoas. Mas eu não vou falar sobre isso. E Paulo? Abre lá, por favor, Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Existem coisas que Deus fala na sua palavra que a gente precisa prestar atenção. Amém? Por exemplo, Atos capítulo 19. Eu não vou te provar, porque eu não quero ridicularizar ninguém aqui, não quero zombar de ninguém, mas eu já vou contar. Olha Atos capítulo 19, versículo 11. O que está escrito? E Deus, pelas mãos de, fazia... Gente, mas o milagre já não é extraordinário? Por que está falando que é milagres extraordinários? Um milagre já não seria já extraordinário? Sim ou não? Sim. Deus está querendo nos comunicar alguma coisa, não está? Porque o Espírito Santo é altamente inteligente. Ele está tentando nos comunicar algo. Ele está falando de um milagre que vai além daquilo que se imagina. Mas o quê? Versículo 12. A ponto de levar os enfermos, o quê? Lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. E os espíritos malignos... Gente, a coisa está ficando cada vez pior. É sombra, é pedaço de pano. Quem é que inventa isso? O que eu estou tentando chamar a atenção para você não é sobre o milagre. Porque a gente olha o milagre e fala assim, nossa, Paulo era tremendo. Pedro, olha Pedro, a sombra de Pedro curava. Ó Jesus, tocou em Jesus, saiu poder. Tá, isso tudo é uma verdade. Eu quero falar destas pessoas que fizeram o milagre acontecer de forma que ninguém esperava isso. Porque elas sabiam que o Deus que elas serviam era poderoso para fazer. Será que você sabe que o Deus que você serve, Ele é poderoso para fazer o milagre que você precisa lá fora? Ou você está esperando as coisas dentro daquele quadrado? Deus opera dessa maneira. Ou você está pronto para a presença dEle chegar e Ele fazer algo que você não imagina? Eu estava contando para o Felipe quando nós estávamos voltando do voo, que eu falei domingo passado, domingo agora eu falei do grão de bico, né? Mas eu lembro que eu estava nos Estados Unidos. Eu tenho muitos milagres, irmãos. Hoje mesmo eu tive milagres, mas quero contar isso aqui. Eu estava lá nos Estados Unidos e eu queria comprar uma bola para quando a Raquel chegasse eu pudesse brincar com ela. Ela era pequenininha. Só que era cara a bola, gente. $. Não é como aqui no Brasil. Eu falava, não vou comprar. Aí eu ia ver as bolas, eu vou comprar. Aí não vou comprar. Não vou comprar. Não vou comprar. Aí eu estou fazendo uma caminhada num lugar lá que eu caminhava todos os dias, e aqui tinha um alambrado enorme de uma escola. Quando eu olho, tem uma bola aqui. Eu olhei e falei assim, meu Deus. Aí eu falei assim, deve ser da escola. Aí eu falei assim, mas uma bola prontinha ali para mim. O senhor está preocupado com bolas? O senhor está preocupado com grão de bico? O senhor está preocupado com coisas na nossa vida que toda hora a gente experimenta? Está. Ele está preocupado com os seus desejos, porque Ele é Pai. Eu, como pai, quando eu sei que as minhas filhas estão querendo alguma coisa, eu me esforço para tentar ajudá-las a ter. Mas eu sou homem. O teu Pai é o Deus Todo-Poderoso, que não tem limites. Agora você não pode impedi-lo. Você tem que estar aberto para isso. Eu quero encerrar. Meu Deus, que oração!
quem aumentou esse relógio? Eu preciso encerrar, mas eu quero te falar uma coisa. Existe um versículo aí que é muito interessante, que não vai dar para pregar, mas é interessante porque Deus começa a soprar um vento para abrir o mar, né? E diz que o Senhor fez com que, versículo 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor por um forte vento oriental. Todas as vezes na Bíblia que você ver alguma coisa de vento oriental, está falando de juízos. Agora, eu preciso só que você entenda isso para que eu encerre. O vento oriental é o que vinha de lá para cá, do Oriente para o Ocidente. O povo de Israel estava indo do Ocidente para o Oriente. Pegou um negócio? Deus agora está soprando o vento de lá para cá. O mar começou a abrir de lá para cá. Porque Israel está do lado de lá, o trono de Deus que o Senhor vai estabelecer do lado de lá. Ezequiel vai colocar a porta do átrio do trono virado para o Oriente, tudo em direção ao Senhor, a glória de Deus. Então agora o vento está vindo de lá, ó, e está abrindo o mar, abriu, e está secando o mar. E eu agora vou andar nessa direção, na direção em que o vento está soprando. A palavra vento aqui no hebraico é a mesma palavra para espírito, porque não tem duas palavras, é ruá. É o espírito, é o vento. Jesus falou que o vento sopra onde quer, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mas eu quero que você agora veja essa imagem que o Espírito Santo me deu. Imagine aqui um mar vermelho, ok? O povo está todo lá, e Deus agora abre esse mar com o seu vento. Duas muralhas, e Israel vem vindo, e Deus está soprando. E o caminho está seco, e eles estão vindo. Nem todo vento é do inimigo, viu? Eu estou num vento forte. Talvez o Senhor queira se manifestar no meio desse vento na sua vida. Queira mostrar que Ele é que está secando o caminho para você continuar caminhando. Para você chegar onde você tem que chegar. A igreja muitas vezes atribui ao diabo. Irmãos, eu tenho certeza que quando nós chegarmos nos céus, nós vamos ver quanta bobagem que nós fizemos. Quanta coisa que nós falamos que foi o diabo e não foi, foi Deus querendo nos trazer para perto dele, por meio do seu poder para nos fazer chegar até ele. Para secar o caminho para nós, para a gente poder chegar onde nós temos que chegar. Agora é interessante que o Senhor sopra, e aqueles que são dele chegam onde tem que chegar, porque aqueles que não são dele vão morrer no meio do caminho. De Deus não se zomba. O Senhor não obriga ninguém a acreditar nele, mas quem acredita tem a vida eterna. Quem não acredita, não tem a vida eterna. Se eu acredito, ainda que o Senhor esteja soprando, eu sei que Ele está fazendo algo para me proteger, para que eu chegue onde tenho que chegar. Então, algumas verdades que eu preciso estabelecer agora para podermos orar. O Deus que faz um milagre para que a minha vida seja transformada definitivamente. O Deus que faz milagres é um Deus criativo ao ponto de esperar que eu me mova para que o milagre aconteça. E Ele vai fazer do jeito que Ele quer. E muitas vezes, totalmente fora daquilo que eu imagino. E o Deus que faz milagres é um Deus que muitas vezes está soprando no lugar onde eu estou, para poder secar o caminho para que eu chegue onde eu tenho que chegar. Eu não tenho que ter medo, eu tenho que confiar. Fale comigo, confiar. Preciso confiar. Fique em pé, feche a sua Bíblia, por favor. Nós temos que orar.
Feche os seus olhos, abra as suas mãos, abra o seu coração diante de Deus. Nós não podemos esperar que o Senhor faça milagres na nossa vida da forma tão pequena que nós somos. O Deus que nós amamos, Ele é muito grande. Ele diz em Isaías: por acaso eu tenho os pensamentos que você tem? Por acaso eu vou... Quem colocou toda a terra nas suas mãos? Quem é que, como um pano, estabeleceu todo esse universo? Quem fez isso? E por acaso os meus pensamentos são como os teus pensamentos? Deus não quer que a gente pense como Ele pensa. Deus quer que a gente se abra para ver o quão grande Ele é e estarmos prontos para qualquer coisa que Ele queira fazer. Aquelas pessoas foram extremamente criativas para ver milagres. Uns olharam e falaram: se eu colocar meu parente aqui, a sombra dele vai passar, ele vai ser curado. E foram. A outra disse: se eu tocar, eu vou ser curada. E foi. O outro disse: se eu pegar um pedaço de pano de Paulo e levar para minha casa, os demônios vão sair. E saíam. O outro falava: se eu pegar um lenço e passar no rosto de Paulo com o suor dele, se eu levar um lenço de Paulo, minha família vai ser curada. E eram. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pelo amor de Deus, não façam isso aqui, tá bom? Fala para o teu irmão, abre os olhos agora antes. Fala para o teu irmão, não faça isso aqui. Teve um dia que foi começar o congresso lá, e o Bill Johnson foi começar a pregar. Ele parou e foi começar a pregar. Uma pessoa, saiu correndo, pegou o par de sapato e colocou no palco. Um outro viu, colocou o sapato. O outro viu que o outro colocou o sapato, correu também e colocou. Em 5 minutos, acho que tinha uns 500 pares de sapato em cima do palco. A Valéria falou assim para mim: quando você for pregar, eu vou colocar meu sapato lá. Eu falei: eu vou dar um bico, vou mandar lá na classinha, se você fizer. Mas eu quero te falar uma coisa. Alguém ali, a hora que o Bill Johnson chegou, falou assim: eu vou colocar meu sapato lá. Sei lá o que ele estava pensando. Nem imagino o que ele estava esperando. Mas o resto tudo começou a copiar. Nem sabe por que o outro fez isso. Os outros começaram a copiar. Nós somos expert em querer copiar as coisas. Nós temos que ter mais da presença de Deus para fazermos o que Deus quer que a gente faça, sem fazer aquilo que os outros estão fazendo. Quando acabou a pregação do Bill Johnson, você tinha que ver a confusão para achar os sapatos lá em cima. Porque quando as pessoas fazem as coisas sem direção de Deus, só gera confusão. Não traz bênção. Só gera tumulto, volumes, mas não traz bênção. O Deus que nós servimos é um Deus de milagre, irmãos. Você tem que estar pronto para o milagre. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esta noite, porque o Senhor é o Deus que abre o mar, o Senhor é o Deus que fez com que muralhas caíssem, o Senhor é o Deus que preservou pessoas dentro de uma fornalha. Ninguém é semelhante a Ti. Nós não somos capazes de termos o conhecimento e a inteligência que o Senhor tem para fazer essas coisas que nós nunca imaginamos, mas te agradecemos porque o Senhor colocou em nós o Teu Espírito que nos leva a Deus a nos conectarmos com o Senhor. E como o Senhor falou para Moisés: o que você está fazendo, Moisés? Levanta a tua mão. Senhor, nós queremos sentir isso, nós queremos sentir aquele momento Teu conosco para nós fazermos o que o Senhor quer que a gente faça. E ainda que seja diferente, que nós estejamos prontos para vermos coisas sobrenaturais na nossa vida, porque o Senhor é o Deus do sobrenatural. Tira-nos, ó Deus, dessa caixinha, tira-nos, ó Deus, desses modelos que nós aprendemos uns com os outros,
sendo que o Senhor é muito maior do que tudo isso. Porque nós entendemos que esses milagres foram para aumentar a nossa fé, para nos fazer enxergar o quanto o Senhor é poderoso, mas não para nós copiarmos, Senhor, mas não para nós fazermos o que o outro faz. Faz a tua vontade em nós, Senhor. Senhor, eu quero pedir pelos teus filhos que estão aqui nessa campanha, que estão confiando em Ti, que esperam milagres. Senhor, que o Senhor manifeste as direções por meio de sonhos, sentimentos, que na hora que os teus filhos estiverem fazendo algo, diante daquilo que eles precisam, eles recebam da tua parte esses sentimentos da tua presença e as coisas aconteçam. E os teus filhos vejam esses milagres, num telefonema, num toque, numa mensagem, numa palavra, que milagres aconteçam, Senhor, em nome de Jesus. Faz isso nas nossas vidas, Senhor. Manifesta esses poderes, o poder do Teu Espírito na nossa vida, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que faz coisas incríveis, o Senhor é um Deus criativo. Ajuda-nos a avançarmos nessa Tua graça, Senhor, porque a Tua graça é melhor do que a vida, Senhor. Obrigado por esta noite. Abençoa-nos na nossa caminhada, Senhor. Eu abençoo o Teu povo agora, Senhor, em nome de Jesus, para que eles possam sair daqui nesta noite e verem coisas acontecendo nas suas vidas. E que nós possamos ter um sentimento no nosso coração. O Senhor pode fazer coisas que nós não sabemos, que nós não esperamos, mas o Senhor é o Deus que faz. Dá-nos essa certeza. Abre o nosso coração para enxergarmos coisas que nós nunca vimos. Igreja, eu te abençoo no nome daquele que é o Senhor da igreja, Jesus. Eu te abençoo no nome daquele que passeia entre nós, o Espírito Santo de Deus. Eu te abençoo no nome daquele que é o nosso Pai, o Senhor Deus, para que você caminhe e seja surpreendido por Ele, porque esse é o desejo do nosso Deus. E a Ele seja dada a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Se você precisa que a gente ore por alguma coisa, que você quer que a gente ore, por alguma questão do teu milagre, vem aqui para frente que nós vamos orar. Amém? Se você precisa ir embora, que Deus te abençoe.